Oi pessoas, tudo bem com vocês? E aí, pensaram que eu tinha esquecido das videoaulas? Não esqueci, cá estou de novo. É porque, falta tempo pra gente ficar gravando tudo isso. Mas estou de volta. Eu havia parado lá na questão da regência verbal e nominal, do conceito de regência verbal e nominal. Pois muito que bem, vamos então às nossas aulas de regência verbal especial. O que é isso? É a regência daqueles verbos que funcionam como pegadinha e como armadilha. Alguns verbos que têm uma multiplicidade de regência ou que mudam de acordo com o uso que a gente faz dos bonitos. Para falar desse assunto, eu vou dividir esse vídeo em dois momentos, porque senão vai ficar muito extenso, chato, cansativo. Então, nós vamos ter o vídeo Regência Verbal Especial 1 e Regência Verbal Especial 2. Mas seria interessante que vocês acompanhassem os dois vídeos para ficar sabendo mais sobre o assunto. Vamos começar? Pois muito que bem, meu povo. Vamos aos casos de regência verbal especial. Como assim, regência verbal especial? Vamos falar daqueles verbos que dão uma rasteira na gente. Se bem que, geralmente, são muitos verbos, Então, nós temos vários verbos com algumas particularidades. Mas nós vamos falar sobre alguns deles, aqueles que mais caem em concursos, em vestibulares. Ainda existe vestibular, gente? Meio marromeno, mas ainda tem. Mas são aqueles verbos que tentam derrubar a gente quando a gente está fazendo alguma prova oficial, tá certo? Se você quiser saber a regência de todos os verbos, eu recomendo que você providencie um dicionário de regência. Mas se você quiser saber apenas daqueles principais, os mais usados para ferrar com a vida de um candidato em uma prova, vem comigo que esse vídeo eu vou te explicar. Mas daí a pergunta deve ser, por que esses verbos são especiais? Porque ora eles vão se comportar de um jeito, ora eles vão se comportar de outro. Em alguns momentos esses verbos vão exigir uma preposição, em outras situações eles não exigirão uma preposição. E ainda tem aqueles verbos que, mesmo exigindo uma preposição, eles podem exigir preposições diferentes em determinadas situações. E por que os verbos fazem isso? Porque eles querem ferrar com a vida da gente? Também, mas é porque eles seguem algumas especificidades. Eu costumo dividir esses verbos em dois grandes grupos. Aqueles verbos que têm mais de uma regência, ou seja, que nós devemos ficar atentos porque dependendo do sentido, eles mudarão de sentido, eles mudarão também de regência. E os verbos de uso popular versus norma culta, que são aqueles verbinhos que passam a rasteira porque a gente usa de uma forma, mas a gramática normativa diz que deveria ser de outra. Está curioso para saber quem são esses moços? Então venha comigo. Então vamos começar a entender como funciona essas particularidades do verbo. Presta atenção aqui. Primeiro nós vamos falar então dos verbos com mais de uma regência. E o que faz com que esses verbos tenham mais de uma regência? Pode estar ligada ao sentido, ou seja, quando o verbo muda de sentido, ou pode estar também ligada à questão pronominal, quando o verbo vem seguido de um pronome, que são aqueles pronomes me, te, si, nos, vos. Vamos chegar lá. Então, os verbos podem mudar de regência, podem trocar a sua predicação quando eles mudam de sentido ou quando eles vêm ou não acompanhado de um pronome, ou na questão do uso popular versus norma culta. Vamos ver alguns exemplos aqui. Verbo aspirar. O verbo aspirar, ele tem dois sentidos e para cada sentido ele tem uma predicação diferente, portanto ele muda de regência. Se esse verbo estiver indicando cheirar, sorver, ele vai ser um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, não tem preposição. Tranquilo? Então, quando ele for um verbo transitivo direto, ele não será acompanhado de uma preposição. Olha o exemplo. Aspiramos o ar puro do campo. Aspiramos algo. O ar puro, o ar puro do campo. Aqui nós temos um verbo transitivo direto sem a presença de uma preposição. Por quê? Porque ele está no sentido de cheirar, sorver. Aquele pássaro aspira
o perfume das flores. Ele está cheirando o perfume das flores. Então é sem a presença da preposição. Agora, esse mesmo verbo, se ele estiver indicando almejar, desejar, aí ele já é um verbo transitivo indireto e virá acompanhado da preposição a. Esta é a vida a qual aspiramos. Ó, nós estamos cheirando a vida? Não, nós estamos almejando, estamos desejando essa vida. Portanto, aqui o verbo é transitivo indireto e ele precisa de uma preposição. Que preposição é essa? A preposição a, que está aqui bonitinha, fofinha, dando ar da sua graça. O querido verbo querer também apresenta dois sentidos. Passei para cá para ver se eu não fico na frente da frase. Vamos ver se funciona. Quando esse verbo estiver indicando desejar, você está desejando algo, você quer a posse de algo, ele vai ser um verbo transitivo direto. Não terá preposição. Quero esse doce. Ó, ele está desejando a posse do doce. Então ele quer um doce para ele. Logo, verbo transitivo direto. Por outro lado, se ele indicar restimar, ter por afeto, quando dá aquela ideia de afetividade, aí esse verbo é transitivo indireto e também vem acompanhado da preposição a, como podemos perceber no último exemplo. Quero muito aos meus amigos. Oi, mas cadê a preposição? A preposição está aqui, povo. Ó. Aos é a mais os. Temos a preposição a e o artigo os. Então aqui nós temos a preposição bonita dando ar da sua graça. E o verbo, neste caso, ele está sendo empregado no sentido de estimar. É como se eu tenho carinho pelos meus amigos, eu tenho afeto. Eu não quero a posse dos meus amigos, se bem que dependendo da psicopatia da pessoa, ela vai querer a posse, né? Ela vai querer ser dona dos amigos, mas não é o caso aqui. A pessoa sente um afeto pelos seus amigos. Então vamos a mais dois bonitos, mais dois verbos que confundem a mente da gente. Verbo assistir, espero que esteja aparecendo ali, e o verbo visar. O verbo assistir é daqueles bem gananciosos, daqueles bem gulosos. Por quê? Porque ele tem um monte de sentido. Olha aqui, 4 significados que é para deixar a gente desesperado, mas nós vamos sobreviver. Esse verbo, quando ele estiver indicando ver, que é a forma mais usada, é mais comum a gente usá-lo nesse sentido, no sentido de ver. O problema é que a gente usa no sentido de ver, mas a gente usa de forma incorreta, porque nós esquecemos da preposição. Uma vez que no sentido de ver, ele é um verbo transitivo indireto, exigindo a preposição a. Não assistir ao filme, ó, assistir a. Olha a preposição. Então eu assisto ao filme, ao jogo, à palestra com crase. Nós assistimos à novela, craseado, o filme ao qual eu assisti, os seriados aos quais eu assisti. Então sempre terá que vir acompanhado da preposição a. O lance é que no dia a dia, na nossa vida comum, nós já entregamos a Jesus e utilizamos esse verbo sem a preposição. O que não tem nada de mais, né? Visto que está ligado a uma questão de conversa informal. Nós não podemos esquecer que em situações que se exige uma certa formalidade, ele deverá vir acompanhado da preposição a. Neste sentido. Agora, se ele tiver o sentido de ajudar, dar assistência, auxiliar, aí ele não tem necessidade de preposição. Assistimos às vítimas, ó, observa que não tem crase, ou seja, indicando que não existe ali a presença de uma preposição. Nós só temos o artigo. Assistimos às vítimas do acidente, prestamos auxílio, ajudamos, auxiliamos. Então ele não está no sentido de ver. Detalhe, em algumas gramáticas vocês verão que os autores consideram esse verbo no sentido de ajudar também seguido da preposição a. Como assim? Para alguns autores,
No sentido de prestar assistência, de prestar ajuda, ele também pode vir acompanhado da preposição a. Para outros autores, isso não é possível, ele virá sempre sem preposição. Tá bom, Aro, como é que eu faço se eu for fazer um concurso? Recomendo que você dê uma olhada na bibliografia indicada no edital, porque se ali na bibliografia eles estiverem indicando um gramático ou um autor que defende a tese da presença da preposição nesse caso, na prova eles vão ter que considerar isso também. Se na bibliografia deles todos os autores defendem que não se usa preposição nesse caso, então na prova eles não poderão usar preposição também. Então fiquem sempre atentos, porque existem essas divergências em alguns casos. Mas não para por aí, porque como eu disse para vocês, o verbo assistir ele é meio guloso. Ele pode significar também caber, pertencer, algo que cabe como direito a outra pessoa, a alguém. Como aqui no exemplo, ó, assiste ao homem o direito à moradia. Aí nesse caso ele volta a ser um verbo transitivo indireto e ele volta a exigir a preposição a. Ó, assiste ao homem o direito à moradia. Nós temos aqui, ó, o direito à moradia assiste a quem? Ao homem. Olha a preposição a aqui. Quer dizer o quê? Que o direito à moradia cabe, pertence ao homem. E um sentido que a gente praticamente aboliu do uso da língua portuguesa, que é o sentido de morar, residir. Sim, meu povo, o verbo assistir também pode significar morar ou residir, embora a gente não use com muita frequência. Neste caso, ele vai ser também um verbo transitivo indireto, só que ele vai reger a preposição em. Ele vai ser seguido da preposição em e não da preposição a. Perceberam que no caso da regência não basta saber se tem ou não preposição, tem que saber também que tipo de preposição. Porque se eu uso o verbo com a preposição a, ele pode significar ver ou caber. Mas se eu uso com a preposição em, ele significa morar. Nós assistimos em Brasília. Ó, não quer dizer que nós estamos vendo alguma coisa em Brasília ou que cabe a gente alguma coisa em Brasília. Não, quer dizer que nós moramos em Brasília, residimos em Brasília. Tranquilo? E o bonito do verbo visar. Esse verbo tem 3 sentidos. Ele pode significar mirar, né, quando eu estou mirando, vendo. Então, nesse caso, ele é transitivo direto, sem preposição. Atirou visando o alvo, nada de preposição. Ele pode significar dar visto, tá certo? Vistar alguma coisa. Visaram meu passaporte, ó, deram visto no meu passaporte. Ou ele pode significar objetivar, ter em vista, algo como desejar. Lá do aspirar, lembra? Aí nessa situação ele vai ser transitivo indireto seguido da preposição a, ó. Viso a uma vida melhor, viso a algo. Olha a preposição. Então já mudou de sentido, ele está significando desejar e ele exige a preposição. Nós visamos ao cargo mais elevado, quer dizer que nós almejamos, desejamos. O atirador visou a presa, ele mirou na presa, beleza? Ah, um detalhe interessante, quando ele for usado no sentido de objetivar, ter em vista, ele pode ser, por exemplo, substituído pelo verbo aspirar no mesmo sentido. Meu pai visa ao cargo de diretor. Eu poderia trocar esse verbo visar pelo verbo aspirar? Sim, se eu mantiver a mesma estrutura sintática, ou seja, com a preposição. Por exemplo, meu pai aspira ao cargo de diretor, porque daí nesse caso os dois verbos são equivalentes, ok?